Ulisses Antoniassi que está falando. A gente vai apresentar hoje o tema Entendendo a Tecnologia de Aplicação. Para aqueles que a gente ainda não teve a oportunidade de encontrar, né? Eu sou professor lá da Unesp de Botucatu, da Faculdade de Ciências Agronômicas. A gente trabalha no Departamento de Engenharia Rural, então eu sou professor da área de máquinas agrícolas, o que inclui, evidentemente, os pulverizadores e a área de tecnologia de aplicação. Então, os nossos laboratórios eles estão dentro do núcleo de ensaio de máquinas e pneus agroflorestais, e a gente tem também uma área importante de trabalho, que é a aviação agrícola, que é representada pelo núcleo de tecnologia aeroagrícola. E quando a gente fala de tecnologia de aplicação, é interessante a gente colocar um contexto que defina a tecnologia de aplicação dentro de uma forma moderna de ver, que é você destacar, né, que a tecnologia de aplicação, na verdade, é um conjunto, né, de informações, é um conhecimento, né, que vai integrar tudo aquilo que a gente pode ter com relação ao conhecimento dos defensivos agrícolas, das suas formulações, dos adjuvantes, o próprio processo de pulverização, os alvos, o ambiente, sempre colocando esses conceitos dentro da ótica da aplicação correta, segura e responsável, né, de forma que a gente possa estar atendendo aos conceitos de boas práticas agrícolas. Então, procurando colocar a tecnologia de aplicação dentro desse conceito mais moderno, a gente procura colocar a tecnologia de aplicação como uma integração de conhecimento. E quando a gente integra esse conhecimento, a gente começa a perceber que a tecnologia de aplicação ela é mais do que o processo de pulverização. É interessante a gente ver isso, é uma imagem que eu uso bastante nos meus treinamentos, porque é uma imagem que mostra, né, a complexidade do processo, mas de uma maneira bastante simples. Então, se a gente não enxergar os elementos que fazem parte da integração do conhecimento, mas enxergar a imagem, a gente vai ver um pulverizador e ver o processo de pulverização. Então, ver o jato de pulverização. E aí o legal é você entender que, assim, esse processo de pulverização é um dos elementos importantes dessa integração de conhecimento. Mas sem que a gente entenda o alvo das aplicações, então, se é uma planta daninha, se é uma praga, uma doença, né? Então, se são as folhas, se é o solo. Então, tem uma série de variáveis que vão interferir no processo. A gente tem que enxergar a aplicação também da ótica da cauda. Então, os produtos, a dose de cada produto, a decisão que a gente toma com relação à diluição do produto, por exemplo, o volume de cauda, os adjuvantes que eu vou colocar. E também, muito importante que, dentro desse conceito todo, a gente tenha os recursos humanos e a tecnologia de informação que se encaixa dentro desse processo. Hoje, praticamente todas as máquinas mais modernas têm algum tipo de eletrônica, a gente tem vários aplicativos, quase tudo hoje, né, pode ser representado por um aplicativo. Então, integrando todos esses conhecimentos, né, os recursos humanos, a tecnologia de informação, a cauda, a pulverização e o alvo, a gente integra esses conhecimentos para fazer a aplicação dentro do conceito de boas práticas. Agora, todos esses elementos aqui, eles estão ainda dentro de um guarda-chuva importante, né, de um elemento importante, que é o ambiente. Então, recursos humanos, a tecnologia de informação, a cauda, a pulverização e o alvo, precisam ser pensados de forma que a gente trabalhe a aplicação dentro do conceito, né, do menor impacto possível no ambiente, e aí você então fecha esse conceito da tecnologia de aplicação como sendo essa integração. E esse conceito de boas práticas, ele puxa para a gente uma série de pensamentos com relação ao que a gente vê, ouve e lê sobre a aplicação dos defensivos, sobre a tecnologia de aplicação dos defensivos. Na realidade, toda a tecnologia de aplicação ela está sujeita ao conceito de boas práticas, no sentido de que a gente tem que entender que sempre vai existir, de alguma forma, perante a sociedade, algum grau de conflito. O agronegócio ele é um segmento da economia que trabalha com a produção, que trabalha com a agroecologia, né, com o ambiente agronômico, que trabalha com as questões relacionadas a ambiente também,
que trabalha com os defensivos dentro dos sistemas de produção de larga escala que são fundamentais para a geração dos alimentos que a gente necessita, e por conta disso, a gente tem um potencial de conflito. Agora, é muito importante entender esse conflito, entendendo o que a sociedade enxerga da agricultura. Então, hoje a gente observa que existe um distanciamento muito grande da imensa maioria das pessoas que sobrevive, que se alimenta, né, que usufrui da economia gerada para o país a partir da agricultura, mas pessoas que não entendem a agricultura. Então, a gente tem essa necessidade, essa demanda de que essas pessoas entendam melhor. Na verdade, eu costumo dizer que falta a educação agronômica, a educação agrícola para a população, para ela entender. Então, se uma pessoa entende como é produzida a soja, que gera o óleo de soja que ela vai utilizar na cozinha, se a população entende como é produzido o alimento, o milho, como é produzido o algodão que gera roupa, se a população tem essa ideia, esses conflitos diminuem. Porém, quando você vai nas áreas urbanas, então, por exemplo, nos subúrbios de São Paulo, do Rio de Janeiro, as pessoas que estão em Brasília, que não têm ligação com o agronegócio, muitas vezes elas não entendem o processo. E elas ficam sujeitas aos mitos, ficam sujeitas às informações erradas, aos fake news, e aí acaba gerando conflito. Na realidade, a gente tem que entender que esses mitos e essas coisas, muitas vezes, informações muitas vezes errôneas, que aparecem na mídia, né, jornais, TV, redes sociais, elas acabam distorcendo a realidade. E muitas vezes a falta da cultura agrícola da população ajuda a que isso acabe sendo propalado. Então, a gente tem sistemas de produção altamente sustentáveis, utilizando os defensivos, utilizando a tecnologia de aplicação, utilizando a aplicação terrestre, a aplicação aérea, mas muitas vezes, por não conhecer esses sistemas, fica mais fácil, né? E sempre acaba a gente tendo, né, uma situação normal de que aquela notícia ruim, aquela notícia distorcida para o lado errado acaba surtindo um efeito mais pronunciado, chama mais atenção. Então, muitas vezes um mito acaba propalado e justamente pela falta de cultura agrícola da população. E isso alimenta esses conflitos. Mas a gente tem que entender também, e esse é muito importante, que, de fato, do ponto de vista prático na sociedade, a gente tem os dois lados da cerca. Uma quantidade muito grande de pessoas que está do lado de fora da fazenda, eu imagino, né, vamos nos colocar, né, nós que estamos participando desse webinar, nós temos interesse na agricultura, então vamos nos colocar para dentro da cerca. Mas existe uma quantidade gigante de população que está do lado de fora, que não faz a menor ideia de como que os alimentos, as fibras, a energia gerada pela agricultura é produzida. Então, essas pessoas, elas acabam tendo uma importância muito grande porque elas são, em número, muito maior do que as pessoas que entendem. Se a gente analisar quantas pessoas estão ligadas diretamente à produção de alimentos, fibras e energia dentro das fazendas e comparar com as pessoas que estão consumindo esses bens, esses produtos fora das fazendas, a quantidade de pessoas do lado de fora é muito maior. A agricultura são poucas pessoas produzindo para muitas pessoas consumindo lá de fora. E essa falta de entendimento, essa avalanche de mitos, né, esses conflitos acabam gerando problemas e que levam muitas vezes a essas propostas de proibição. Né? E obviamente existe aí uma verdade. Né? Quando alguém entende que alguma coisa está sendo daninha, está fazendo mal, ela passa por um processo de angústia. Então, se vem um mito, se vem uma notícia falsa dizendo que determinado produto faz mal ou que determinada técnica de aplicação é daninha, ela se sente angustiada e ela questiona. E esse questionamento causa o conflito. Né? Obviamente que existem questões ideológicas envolvidas nisso, né? Essas questões elas fazem parte da natureza da sociedade, mas elas precisam ser afastadas do debate técnico. Então, na medida que a gente tem a agricultura envolvida com o conceito de boas práticas, né, que a gente possa dirimir as dúvidas, que a gente possa ter uma cultura agrícola mais aprofundada, a gente acaba desvalorizando os mitos e acaba eliminando ou diminuindo esses conflitos. Agora, é muito importante
que a gente entenda que quando a agricultura se vale das boas práticas, ela está também trabalhando em prol da preservação das suas ferramentas de trabalho. Quando eu tenho uma proposta de proibição de um produto ou de uma técnica de aplicação, pensando agora do lado agronômico, a gente está tendo a proposta de proibição de uma ferramenta de trabalho. O produto e a técnica são ferramentas de trabalho, ferramentas importantes que passaram por processos exaustivos de testes, de processos administrativos, processos ambientais para serem aprovadas, né? Consumiu uma quantidade enorme de recursos para se tornar uma ferramenta agronômica importante para garantir a produção. E quando um mito é propalado por falta de conhecimento da sociedade e você tem uma proposta de proibição, a gente coloca em risco essas ferramentas de trabalho, né? E, no fundo, o que eu acho mais incrível é que a própria população acaba prejudicada. Porque se você deixa de ter uma ferramenta de trabalho eficiente e ela se torna proibida, por exemplo, pela falta de conhecimento, quem é que sofre com isso? Quem consome os alimentos, as fibras, a energia gerada pela agricultura. Então eu acabo tendo o efeito contrário, é a história do tiro no pé, né? Então é muito importante que a gente incentive o conceito de boas práticas para que eu possa ter agricultura ligada aos processos com sustentabilidade, com responsabilidade e de forma que eu possa preservar a imagem da agricultura, né, evitando a propalação desses mitos e evitando esses conflitos que apenas trazem risco de uso das ferramentas que são tão importantes, né, para a produção agrícola. Agora, do ponto de vista técnico, para que eu tenha uma tecnologia de aplicação feita com responsabilidade, com sustentabilidade, eu preciso pensar nesse equilíbrio de desempenho e de segurança. Eu sempre uso essa imagem da balança, né, como aquela balança da justiça, né, mas aqui transformada numa balança de tecnologia de aplicação, onde eu coloco de um lado o desempenho e do outro lado a segurança. Na realidade, a gente tem que trabalhar com todas as ferramentas que a gente tiver para garantir que esse desempenho e a segurança estejam equilibrados. Eu não posso ter mais desempenho e menos segurança, e se eu tiver muita segurança e pouco desempenho, eu também não posso. Se eu tiver muito desempenho e pouca segurança, eu caio na falta de sustentabilidade, na insustentabilidade, porque eu vou estar agindo de uma maneira daninha, por exemplo, com o ambiente ou daninha com as pessoas. Por outro lado, se eu tiver conceitos inadequados de segurança que façam de forma desequilibrada a queda do desempenho, eu não consigo produzir. E aí a própria sociedade sofre com isso. Então esse equilíbrio não pode ser perdido. Se eu tiver muito desempenho e pouca segurança, ou se eu tiver muita segurança e pouco desempenho, de forma a tornar o sistema desequilibrado, quem perde? Toda a sociedade, porque eu não vou conseguir produzir os alimentos, a energia, as fibras necessárias, e aí eu tenho uma perda de qualidade em todos os sentidos dentro da sociedade. Lembrando, né, que a agricultura é uma atividade básica, ela precisa ser desempenhada com essa segurança e com esse desempenho. E aí, dentro dessas estratégias para eu equilibrar desempenho e segurança, eu preciso entender lá no conceito básico da tecnologia de aplicação que se eu trabalho com uma pulverização com gotas mais finas ou mais grossas, eu vou alterar esse balanço de desempenho e segurança dentro do conceito agronômico do uso de cada produto. Aí é importante a gente dar um parênteses e pensar o seguinte: quando eu escolho, por exemplo, uma pulverização com gotas mais finas ou com gotas mais grossas, eu vou escolher se eu vou ter mais ou menos penetração das gotas no meio das folhas das plantas, eu vou escolher se eu vou ter mais ou menos cobertura das folhas nessas aplicações foliares, eu vou definir se a minha aplicação tem maior ou menor risco de deriva. Agora, essa decisão de gotas maiores ou menores, ou gotas mais finas ou mais grossas, elas dependem de um conceito agronômico muito importante, né, e que deve ser definido em conjunto com todos esses fatores, que é a necessidade que eu tenho de maior cobertura dessa pulverização ou de maior deposição dessa pulverização dentro desse processo de aplicação. Só para explicar um pouquinho. Por exemplo, então vamos pegar nesse quadro, né? Se eu usar gotas mais finas, então eu tenho mais penetração, as gotas vão se distribuir melhor por entre as folhas da planta. Eu vou ter mais cobertura, então individualmente cada uma das folhas vai ser melhor coberta. Só que as gotas mais finas, elas geram mais risco de deriva.
Então, eu ganho desempenho, mas eu perco essa segurança que é importante, porque eu vou ter mais risco de deriva. Por outro lado, passando para a parte de baixo, se eu atuo com gotas mais grossas, eu reduzo esse risco de deriva, é verdade, mas aí eu vou perder capacidade de cobertura e perder capacidade de penetração. Eu posso fazer aplicações com os dois processos, as gotas mais finas e mais grossas, mas quando eu devo atuar com um ou com o outro? Isso é respondido pela pergunta. Bom, o que é mais importante? Eu ter mais cobertura ou mais deposição? E aí, o que eu preciso saber, e aí entra o conceito agronômico importante, é a interface entre a tecnologia de aplicação e a fitotecnia, né, ou a fitossanidade. Aí eu preciso entender o que eu estou aplicando e o efeito que eu espero desse produto que eu esteja aplicando, de forma a eu saber, por exemplo, o meu ativo é mais sistêmico, então ele se distribui melhor na planta. Bom, talvez eu coloque poucas gotas grossas e eu consiga cobrir a planta inteira, porque o ativo vai se distribuir dentro da folha. Então, essa é uma raiz de pensamento. Então, talvez um produto altamente sistêmico possa ser aplicado com gotas mais grossas e, apesar de eu ter menos cobertura, eu vou ter mais desempenho. E, com isso, eu vou ter menos risco de deriva, porque as gotas são mais grossas. Por outro lado, se eu tiver um ativo que não é sistêmico, vamos supor que ele seja protetor, ou como se diz na prática, um produto de contato, eu vou precisar distribuir esse produto de uma maneira mais uniforme por cima da folha. Bom, e com isso, evidentemente, então eu vou ter uma distribuição melhor, eu vou cobrir melhor, então vai ser melhor o desempenho para esse produto protetor de contato. Porém, ao usar a gota mais fina, eu tenho um risco de ter mais deriva. Além de eu ter o problema ambiental da deriva, o problema é que a deriva é uma perda de produto. E a perda de produto gera o quê? Menos deposição. Então, entre um lado e outro dessa figura, eu colocar gotas grossas, que tem uma distribuição menos uniforme, mas tem uma quantidade de produto maior, porque tem menos deriva. E o lado direito da figura, onde eu tenho as gotas mais finas, que tem uma distribuição excelente. As gotinhas cobrem todos os cantos das folhas. Porém, numa quantidade menor de produto, porque eu vou admitir um certo grau de risco de deriva, então eu passo a depender muito do tipo de produto, do tipo de alvo, né? E da interação desses produtos com os alvos. Honestamente, isso não é um fator simples, ele depende de conhecimento agronômico aprofundado de fitotecnia, de fitossanidade e de tecnologia de aplicação, mas é a raiz, né, do conceito da integração de todos os fatores que definem a tecnologia de aplicação. Na realidade, é preciso entender que a tecnologia de aplicação é um dos ramos da ciência agronômica que mais exige capacitação. Né? Então, você tem que se capacitar porque tem que conhecer muita coisa para entender de tecnologia de aplicação. A gente está fazendo um trabalho hoje de entendimento, né? Tanto é que essa apresentação se chama Entendendo a Tecnologia de Aplicação, nós estamos fazendo um entendimento, mas é importante que esse entendimento leve ao conceito de que, antes de qualquer coisa, eu preciso entender o conceito agronômico que está em volta da tecnologia de aplicação. E aí, sim, se eu colocar a engenharia da aplicação no processo, então pensando na cobertura, né? A cobertura, ela depende, ela é como se fosse uma conta de dividir, ela depende do volume de cauda, da taxa de recuperação, do fator de espalhamento, são fatores que estão na parte de cima da conta de dividir, e da área foliar e o diâmetro das gotas estão na parte de baixo. Então, eu vou dividir uma coisa pela outra. Então, se eu aumentar o volume de cauda, diminuir o tamanho de gota ou vice-versa, o que eu altero? Altero o resultado dessa conta de dividir. E aí eu altero a cobertura, que na verdade representa aqui o desempenho da aplicação. Vou fazer um parênteses aqui importante, é o seguinte, nós estamos apresentando e vocês já podem ir, né, colocando as perguntas de vocês, mandando as perguntas, aí o pessoal da produção vai organizar essas perguntas, deixar tudo preparado para no final a gente responder, tá? Não deixa para mandar tudo no final, senão fica muito embolado e a gente acaba não conseguindo responder de maneira adequada. Então, se vocês tiverem perguntas, na medida que eu vou falando aqui, vocês vão digitando as perguntas e a gente já vai, né, organizando isso nos bastidores para que a gente possa ter essas perguntas respondidas no final. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, qual que é a estratégia que eu quero para aplicação? Vamos imaginar que me interesse, por exemplo, reduzir o volume de cauda. Então, vamos imaginar que, por exemplo, eu precise consumir menos água.
Então, eu não vou aplicar com 150 litros por hectare, eu vou aplicar com 100 litros por hectare. Ao reduzir o volume de cauda, eu vou reduzir um valor que está em cima da equação de divisão. Para que eu não perca a cobertura, ao mesmo tempo eu tenho que diminuir o tamanho da gota para que eu mantenha o valor da cobertura igual e não perca desempenho da aplicação. Então, no momento em que eu reduzo o volume de cauda, quase que obrigatoriamente eu tenho que diminuir o diâmetro da gota. Então, ao fazer esse processo, eu mantenho a cobertura e aplico menos líquido. Só que isso causa um problema, que quando eu uso a gota mais fina, a gota menor, para compensar essa queda de volume, eu acabo gerando um risco de deriva maior. Então, toda vez que eu reduzir o volume de cauda, eu tenho que tomar cuidado, porque, em geral, as ações de redução de volume de cauda, elas acabam levando a um risco de deriva maior. Eu posso ter uma outra estratégia. Vamos dizer que, ao contrário, eu estou aplicando algum produto para o qual eu quero colocar o máximo de cuidado com a aplicação para que eu não tenha risco de deriva. Então, como que eu posso trabalhar essa estratégia de cobertura e os fatores da aplicação para reduzir o risco de deriva? Bom, o primeiro fator que se torna fundamental aí para ter menos deriva, eu tenho que ter gotas mais grossas. Então, se eu aumentar o diâmetro de gotas, veja que o diâmetro de gotas está na parte de baixo da conta de dividir, né? Então, se eu aumentar o diâmetro de gotas, a cobertura seria menor. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu aumento o volume de cauda. E o legal é que, na medida que eu diminuo, que eu aumento o tamanho das gotas, né, fazendo gotas maiores, isso diminui a deriva, né? E aí isso faz o quê? Aumenta a taxa de recuperação. Essa taxa de recuperação que está na parte de cima, ela é o inverso da deriva, né? É o quanto eu recupero de produto na planta daquilo que eu fiz na aplicação. Então, toda vez que eu aumento o tamanho de gota, eu preciso aumentar o volume de cauda para compensar e não deixar ocorrer a queda de cobertura, mas eu ganho um pouquinho de desempenho, né? Porque eu vou também aumentar a taxa de recuperação. E isso, na verdade, elimina, né, ou diminui o risco de deriva da aplicação. Uma outra estratégia que eu posso ter como requerimento, vamos imaginar que eu tenho uma praga, uma doença, uma planta daninha, que precise de uma tecnologia com o máximo de cobertura, o máximo de penetração das gotas no meio das folhas das plantas. Então, para eu maximizar o desempenho da aplicação. Então, para ter o máximo de cobertura. Então, vamos imaginar as mudanças que eu vou fazer para aumentar o valor da cobertura. Não mais manter, mas agora aumentar esse valor. Bom, vamos ver. Para tornar a cobertura maior, eu posso diminuir o tamanho da gota. A gota está embaixo, botar um número menor, o resultado da equação vai ficar maior. Eu posso aumentar o volume de cauda. Então, se eu fizer ao mesmo tempo gotas menores e ao mesmo tempo um volume de cauda maior, poderia fazer, por exemplo, reduzindo a velocidade da aplicação, eu geraria uma super cobertura. Então, quando eu tiver um produto que é muito dependente de cobertura, ou que é muito dependente da penetração das gotas no meio das folhas, né, uma aplicação de alguns inseticidas e fungicidas, isso é comum de acontecer, a estratégia é colocar gotas mais finas e colocar volume de cauda maior. Só que sempre tem que lembrar que na medida que eu vou recomendar em algum momento a gota mais fina, eu tenho que tomar cuidado porque a gota mais fina aumenta o risco de deriva. E se eu aumentar o risco de deriva, cai a taxa de recuperação e eu perco cobertura, né? Eu perco produto. Então, essas técnicas de maximizar a cobertura e penetração, elas também têm que ser usadas com bastante cuidado, porque ao usar a gota mais fina, eu acabo gerando um risco maior. Bom, uma outra estratégia que eu posso colocar também, que eu acho que é importante, seria pensar em maneiras da gente posicionar a aplicação para dar um máximo de uniformidade nessa deposição. Hoje se fala muito no manejo da resistência, né? Você evitar variação de dose ou subdoses ou superdoses dos produtos no campo, de forma que eu evite que essa variação de dose, por exemplo, selecione indivíduos resistentes ou tolerantes aos produtos e tal. Então, manejar a resistência é importante, a tecnologia de aplicação tem um papel importante, e aplicar o produto com a dose o mais uniforme possível é uma ação, né, em prol do manejo da resistência. Bom, neste caso, para fazer a dose mais uniforme, em geral, para uniformizar a dose, a gente aumenta o volume de cauda e aumenta o fator de espalhamento das gotas, por exemplo, colocando um surfatante. Então, uma cauda que se espalha mais e uma quantidade maior de cauda faz uma aplicação de dose mais uniforme. Em geral, os sistemas onde a gente reduz o volume de cauda, eles acabam gerando, né, em alguns casos,
a desuniformidade da aplicação, principalmente nas máquinas de barra, onde eu tenho velocidades maiores, eu tenho oscilação da barra e tal, então isso acaba gerando uma desuniformidade da aplicação. Então, para o manejo de resistência, é importante o volume de cauda maior, né? E você trabalhar com o espalhamento das gotas maiores. Isso ajuda a resolver esse problema. Porém, tudo que nós falamos de volume de cauda, de tamanho da gota, precisa ser aplicado dentro do conceito de boas práticas. E o conceito de boas práticas, ele passa por um elemento fundamental, que é o atendimento às condições meteorológicas adequadas para aplicação. Então, a tecnologia de aplicação, ela depende dessas condições meteorológicas. A gente sabe que as aplicações têm que ser feitas com umidade relativa superior a 50%, com a temperatura ambiente menor do que 30 graus, então, umidade acima de 50, temperatura abaixo de 30. Então, condições em que eu tenha menos risco de evaporação das gotas. E a gente deve privilegiar as aplicações nos horários em que eu tenho o vento intermediário, vamos dizer assim. Então, não pode ser com um vento de menos de 3 km por hora e não deveria ser com vento de mais de 10 km por hora. Esses valores são em média, né? Então, o vento entre 3 e 10 km por hora é o vento ideal para aplicação. O problema é que a gente sabe que umidade, temperatura e vento varia, né, temporalmente. Então, a gente sempre considera esses valores como médias durante os tiros de aplicação. A máquina está trabalhando, o avião está trabalhando, e a cada vez que a máquina passa por você está medindo a condição meteorológica e você vai tirando médias, né? Então, quando a média de temperatura, a média de umidade sai dos limites, ou a média da velocidade do vento sai dos limites, então a gente deve interromper a aplicação. Agora, esses valores, em média, precisam estar dentro desses limites. E eu devo ter muito bom senso, né, se eu tiver que admitir alguma variação. Por exemplo, eu posso trabalhar com... Eu disse aqui, olha, que o limite de vento é, em média, 10 km por hora. Mas, professor, por exemplo, se o vento estiver variando, e a coisa mais comum do vento é variar, né? Ah, ele está variando, olha, ele fica dando 9, 10, 11, 9, 10, 11, de 9 a 11, está variando. Ah, quando tiver 11 eu tenho que parar. Aí eu diria, entra o bom senso. Infelizmente o bom senso a gente não compra, né, na loja, não lê no livro, o bom senso a gente adquire com a experiência. E talvez de 9 a 11 eu possa admitir, né, dentro da prerrogativa de atender aos requisitos da bula do produto, né, e das informações geradas pelo engenheiro agrônomo responsável. Agora, de 9 a 11 pode. Será que de 8 a 12 pode? Talvez. Talvez seja um pouco já exagerado, mas talvez. Agora, eu já não deveria atender esse limite se eu estivesse falando, por exemplo, de uma variação de vento de 5 a 15 km por hora. Porque 5 ainda está dentro da faixa, mas 15 é muito. Agora, pensa uma coisa. Matemática é matemática, né? A média 10 pode ser obtida de 0 a 20. Então, imaginem, por exemplo, se eu tiver um vento variando de 0 até 20, vai dar média 10 e eu vou aprovar? Não, né? Porque nem eu posso aplicar com 0 e nem eu posso aplicar com 20. Então, esse bom senso realmente deve prevalecer, mas, fundamentalmente, a gente precisa respeitar aquilo que está posicionado nas bulas dos produtos e as recomendações dos engenheiros agrônomos responsáveis em cada aplicação. Agora, é possível ter algum grau de variação nessa questão de umidade e temperatura? De certa forma, é um pouco mais limitado, mas eu posso. A partir desse gráfico, a gente começa a entender, né? Na realidade, como a umidade e a temperatura determinam a taxa de evaporação, o que acontece é o seguinte: se você imaginar essa área verde do gráfico, onde eu tenho menor risco de evaporação, porque eu tenho baixa temperatura e alta umidade, eu tenho condições de aplicação. Em alguns casos, condição de aplicação até abaixo de 50% de umidade relativa. Só que para isso eu tenho que ter temperatura baixa. Então, por exemplo, se tiver 15 graus e 40%, eu estou dentro da faixa verde. Eu poderia aplicar, né? Se eu tiver, por exemplo, com 12, 13 graus e 30% de umidade, talvez eu possa aplicar. Na medida que eu vou aumentando a temperatura ou aumentando ou reduzindo a umidade, e eu passo para essa faixa laranja, onde o risco aumenta muito com a queda da umidade e aumento da temperatura, eu devo interromper a aplicação. Isso é fundamental. E eu nunca, em hipótese alguma, devo aplicar quando eu estou na faixa vermelha, ou seja, quando eu tenho umidade baixa e temperatura alta, de forma que eu tenha um risco maior de evaporação das gotas. Lembrando que as gotas, quando evaporam, ficam menores, e gotas menores são mais fáceis de serem levadas pela deriva, né?
E, obviamente, eu tenho uma série de outros elementos da meteorologia local que podem interferir no risco. Inversão térmica, corrente convectiva, chuva, orvalho, são fatores que precisam ser estudados, né? Então, quem tiver possibilidade vai procurar, né, em livros, vai procurar no material disponível a definição de cada um desses eventos, né? Inversão térmica ou corrente convectiva são situações onde as gotas mais finas tendem a flutuar, e quando elas flutuam, elas acabam sendo deslocadas a grandes distâncias. São situações muito características de aplicações em horários que não tem vento, tá? E por isso que a gente não deve aplicar com menos de 3 km por hora de velocidade de vento. E chuva e orvalho tem um potencial muito grande de lavar os produtos, ou de evitar a deposição, ou causar o escorrimento dos produtos, o que pode reduzir a quantidade de produtos sobre as folhas. Isso deve ser evitado também, tá certo? Bom, na medida que a gente evolui o entendimento da tecnologia de aplicação e das condições meteorológicas, a gente precisa discutir essa questão do risco de deriva. Na verdade, a principal causa de deriva sempre vai ser gotas finas e muito finas aplicadas em condições meteorológicas favoráveis, né? A conjunção de fatores que leva ao acidente, né? Então, a deriva, ela ocorre por vários fatores, mas principalmente pelo espectro de gotas. Então, dependendo da técnica que eu uso para gerar as gotas, se eu gerar gotas muito finas misturadas no espectro, eu tenho um alto risco de deriva. A deriva ocorre em função também das condições meteorológicas, então a velocidade do vento, a umidade, a temperatura do ar, a direção do vento, né? Eu tenho as condições operacionais, então a velocidade do pulverizador, a altura da pulverização, que somadas às condições meteorológicas ao espectro de gotas potencializam o risco de deriva. Eu tenho a composição da cauda, então os defensivos, a diluição, os adjuvantes, eles interferem nesse processo, porque essa composição da cauda interfere no espectro de gotas gerado. E, muito importante, a deriva sofre interferência do tamanho da área aplicada. Áreas muito grandes, né, mesmo que eu tenha um pouquinho de deriva só em cada unidade de área aplicada, eu acabo gerando uma quantidade grande de deriva que pode causar dano. Então, quanto maior a área aplicada, mais cuidado a gente tem que ter com a aplicação. Por quê? Eu vou aplicar por mais tempo. E como a deriva pode ser cumulativa em cima de alguns alvos, por exemplo, insetos e plantas daninhas podem ser intoxicados, né, pelo acúmulo da deriva, então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E esse potencial de danos que a deriva causa depende, na realidade, da relação dos produtos com os alvos, né? Então, o potencial de danos, ele depende do produto aplicado, então qual é o ingrediente ativo, depende das condições meteorológicas, da técnica de aplicação e do tamanho da área aplicada, como a gente explicou, mas depende muito, de maneira muito importante, da sensibilidade do alvo à intoxicação por esse produto que é aplicado, e depende da dose mínima dos produtos que vai causar dano. Então, se eu tenho um produto que sofre o efeito da deriva com uma dose muito pequena, né, um alvo que é muito sensível a essa intoxicação, então uma pequena deriva já vai aparecer, já vai mostrar, né? Então aí provavelmente eu tenho uma dose que causa dano muito pequena, né? Isso pode ser um elemento que potencializa os efeitos da deriva. Então é muito importante que a gente entenda a sensibilidade dos alvos à deriva, né? E a dose mínima dos produtos que vai causar dano. Tanto a questão da deriva quanto a questão da cobertura e da distribuição depende do tamanho de gotas, né? Até o tamanho de gotas está lá na equação da cobertura, e o tamanho de gotas é o elemento fundamental que define o risco de deriva. Então, o espectro de gotas passa a ser um elemento importante dessa tecnologia de aplicação. Lembrando, né, que o processo de pulverização, que é a geração das gotas, neste processo de pulverização é que a gente gera o espectro de gotas. Então, o espectro de gotas, então, o tamanho de gotas que eu vou utilizar, aquela nuvem de gotas, ela pode ser escolhida. Então, eu posso escolher gotas maiores, gotas menores, né? Existem classes de gotas. E essa escolha depende sempre da necessidade que eu tenho de cobertura e do potencial de risco que eu posso admitir, né, para a deriva dessas aplicações. Então, se eu tenho um produto cuja deriva ela pode causar um dano
em doses bem baixas, então tem que ter um cuidado muito importante com esse que isso deriva. Então, muitas vezes, o espectro de gotas é escolhido pelo risco de deriva da aplicação. Por outro lado, se eu tenho um produto que é extremamente sensível à cobertura, né, ou que é extremamente sensível à deposição, então eu posso escolher o espectro de gotas que atenda essa necessidade de cobertura e deposição da aplicação. Então, o espectro de gotas vai atender esses dois elementos. Existem inúmeras opções. Pontas de todo quanto é tipo, tem vários processos de engenharia de geração de gotas, né? Pontas simples, com pré-orifício, com impacto, com indução de ar. Essas várias pontas, né, são projetadas para oferecer características específicas de espectro que determinam o que a gente chama de classe de gotas. Essas classes de gotas, na realidade, elas vão aparecer para cada engenharia usada dentro do processo de geração de gotas. Então, por exemplo, as pontas de jato cônico vazio geram gotas muito finas e as gotas com indução de ar geram gotas muito grossas. Isso é uma característica oriunda do processo de engenharia usado para gerar a gota. E isso, a partir de uma série de ensaios, determina as classes que a gente vê nos manuais. Eu abro o manual lá do fabricante de pontas e aparece lá, determinada ponta, em determinada pressão, oferece gotas finas, numa pressão menor, gotas médias, ou numa pressão maior, gotas muito finas, e esse tipo de classificação obedece uma série de normas técnicas. Ela dá ao engenheiro agrônomo que está selecionando a ponta a ideia do potencial de cobertura, do potencial de deposição e do risco de deriva da aplicação. Então, é fundamental o entendimento dessas classes de gotas. E quando eu pego essas classes de gotas e observo a classe de gotas com os olhos para redução do risco de deriva, então eu estou aplicando o conceito que a gente chama de técnica de redução de deriva. Uma técnica de redução de deriva, né, ela se compõe da combinação de todos os elementos que eu tiver para reduzir o risco de deriva de uma aplicação. Por exemplo, eu vou adotar um espectro de gotas que ofereça deriva reduzida, posso pegar uma ponta que ofereça gotas ultra grossas. Vou colocar em conjunto com isso adjuvantes ou formulações que tenham potencial de reduzir deriva, ou reduzir perdas, né? Então eu coloco lá um produto que aumenta ainda mais o tamanho de gotas ou reduz a formação de gotas mais finas. E faço essa aplicação deste espectro com esses adjuvantes e formulações nas condições meteorológicas mais adequadas. Então eu faço uma sinergia desses elementos, o espectro de gotas, os adjuvantes, formulações e as condições meteorológicas para reduzir o risco de deriva. Hoje, a palavra de ordem em tecnologia de aplicação é o entendimento e a aplicação das técnicas de redução de deriva para todo e qualquer tipo de produto. Por quê? A gente precisa reduzir o risco do uso desses produtos para que esses produtos sejam melhor aceitos pela sociedade e que a gente tenha menos propostas de proibição. Na medida que a gente tem o conceito de boas práticas inserido dentro da tecnologia de educação, a gente corre menos riscos, né, da sociedade ter uma interpretação errada do uso do produto ou da técnica de aplicação e acabe propondo, por exemplo, de maneira inadequada do ponto de vista técnico, mas dentro de um processo que é da própria sociedade, né, essa questão de você ter, né, movimentos para proibição de técnicas ou de produtos. Então, o entendimento das técnicas de redução de derivas são muito importantes. E aí a gente chega, né, dentro desse conceito, né, de discutir essa questão de você entender a aplicação, entender as boas práticas, para a gente poder discutir. Afinal de contas, quando vem uma proposta de proibição de um produto ou de uma técnica, lá no início a gente discutiu, olha, isso vem de uma série de fatores, mas vem também do desconhecimento, da falta de cultura agrícola da sociedade. A sociedade urbana é muito numerosa, né? E nem todo mundo tem conhecimento agronômico, né? De entender como tem que ser feita uma lavoura para produzir soja, milho, algodão, cana. Então, a ideia que eu gostaria de tratar assim, no momento em que a gente coloca as boas práticas dentro do pacote de ações para incentivar o uso correto e seguro da tecnologia de educação, a gente consegue questionar essa ideia da proibição ou a gente consegue colocar um conceito de educação, né, para que a gente evite esse conflito, essa propalação de mitos, de fake news, de forma que a gente possa evitar esse desgaste. Então, a proposta da discussão é assim, se eu coloco boas práticas
eu vou continuar a proibir ou vou educar as pessoas? Então, qual que é o posicionamento que eu acho interessante? Então, na medida que a gente busca a sustentabilidade dos processos dentro da agricultura, então, eu incentivando as boas práticas na aplicação de defensivos, eu vou entrar, né, com os meus parâmetros de aplicação, os meus parâmetros agronômicos de condução da cultura dentro do conceito de responsabilidade. E aí eu acho que a responsabilidade é a resposta para esse questionamento de proibir ou educar, né? Então, quando a gente forma o conceito agronômico dentro desse conhecimento com responsabilidade, fica muito mais fácil. Então, ao incentivar a aplicação com qualidade, ao incentivar a aplicação que esteja em condições meteorológicas mais adequadas, ao incentivar a aplicação que use técnicas com redução de deriva, né? Quando eu respeito as faixas de segurança, quando eu tenho um bom conhecimento do entorno das aplicações, por exemplo, se eu sei que eu vou aplicar um determinado herbicida cuja lavoura do vizinho é extremamente sensível, então tem que ter esse conceito, né, de proteger a aplicação com as técnicas de redução de deriva, com as boas práticas para evitar a deriva, para evitar que o meu produto cause dano para a lavoura do vizinho. Uma coisa que está muito em discussão hoje é a questão dos polinizadores, né? Então, entender como a aplicação pode ser feita com responsabilidade para evitar que os inseticidas, por exemplo, causem dano aos polinizadores. Então, conhecer o entorno é importante, saber, por exemplo, se eu tenho apicultores que estão no entorno das minhas áreas. Eu vou fazer uma aplicação de inseticida, então eu vou procurar, né, ações que possam levar o conhecimento do apicultor que eu vou fazer a aplicação. Tem uma série de programas interessantes, como Colmeia Viva, por exemplo, que fazem essa ponte, esse link, né, de uma convivência, vamos dizer, sinérgica entre a agricultura e a apicultura, de forma que eu não tenha esse conflito, né, essa convivência é muito importante. E para o agricultor, para o aplicador, conhecer o entorno da aplicação é fundamental. Talvez seja tão importante eu conhecer o que tem do lado de fora da área, quanto conhecer o que tem do lado de dentro. Porque é a única forma de eu agir com responsabilidade. E fundamental vai ser eu, então, ao conhecer esse entorno, cadastrar os possíveis alvos de deriva, né, e programar e planejar as aplicações de forma que esse cadastro seja uma fonte de informação para eu utilizar as técnicas de redução de deriva, para eu respeitar as faixas de segurança, né, para eu ter um bom entendimento dos limites de condições meteorológicas que eu vou ter na aplicação. E com isso, eu posso, a partir, né, da educação, né, e não da proibição, mas a partir da educação, eu dar ciência para a agricultura, para os agentes da agricultura. Então, vamos imaginar, estamos falando da aplicação de produtos, então, dos técnicos envolvidos, dos operadores de máquina, das pessoas que fazem a pulverização, dos engenheiros agrônomos, né, dos agricultores, dar essa ciência para eles das consequências de não respeitar as boas práticas. E qual seria a principal consequência de não respeitar as boas práticas? É perder as ferramentas. Na medida que você não tem boas práticas, você deixa de ter responsabilidade, e uma aplicação sem responsabilidade fica muito mais sujeita aos questionamentos, aos mitos e aos processos de proibição. Então, essa consciência, que precisa estar dos dois lados da cerca, né? Eu preciso ter a consciência dentro da propriedade para evitar o problema da aplicação irresponsável, né? E aí, então, entrar com esses conceitos de responsabilidade para ter uma aplicação mais segura, né? O conceito básico das boas práticas, que é o uso correto e seguro das tecnologias, mas essa educação, né, para que ela de fato surta o efeito importante, ela também tem que estar do lado de fora da cerca. Então é muito importante que a gente lute enquanto sociedade para que as pessoas entendam a agricultura como ela é de fato e como ela tem que ser para alimentar esses milhões de pessoas que estão aí para serem alimentadas, né? É importante que a agricultura faça parte de uma maneira correta, de uma maneira ética, da educação, desde os níveis mais básicos até os níveis mais avançados, né, saindo desde lá da pré-escola até o nível de pós-graduação, de forma que as pessoas entendam o que a agricultura e como ela funciona. Não podemos nunca esquecer que nós estamos no Brasil, o Brasil é um país que depende muito da agricultura, então essa educação agrícola ela é muito importante para que a gente não tenha esses processos de proibição
que são, obviamente, inadequados e podem prejudicar toda a sociedade. Bom, gente, é muito importante entender, para a gente terminar, que com responsabilidade a gente consegue educar e isso é muito melhor do que proibir. Eu agradeço a atenção de vocês, vou aguardar as perguntas de vocês, está aqui o meu e-mail, está aqui o telefone de contato, a gente está lá na Unesp de Botucatu à disposição de vocês.